Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da Anti-Diet Talks. Hoje, no cenário antigo, temos um upgrade no podcast. Para nós, não para vocês, mas nós estando bem, acho que vocês também vão estar melhores, que é um chazinho. É, mas acho que temos de dar um upgrade para folhas. Epá, saquetas, sabes? Saquetas está muito... Pois é que nós em casa costumamos beber chá de folhinhas. Mas olha, é o que é. Eu passei a minha vida toda a vez chá de saqueta, mas assim que experimentei o próximo nível, sabes? Já me custa um bocadinho olhar para chá de saqueta. Mas este nem é mau. Mas pronto, também não é bom. Bem, hoje temos... Tu nem meteste a mesa, Tiago. É impressionante. É impressionante. O que era suposto ter metido? Olha, os garfos. Mas estão em cima do prato. Hoje temos... Isto é uma novidade, eu acho, e viemos mesmo a tempo dela, que é um croissant de pistácio. Quando fomos para a Argentina ainda não havia, pois não? Não, isto é mesmo uma novidade. Eu tinha visto, acho que vi alguns, qualquer coisa do continente a dizer que isto era uma novidade. Não sentes que o pistácio é tipo a proteína? Agora é metê-lo em todo lado. Não, isto tanto é verdade que nós já comprámos o tocinho do próximo episódio e adivinha o que é que tem? Spoiler, pistácio. Este croissant, pá, vou ser sincera que eu até tive dificuldade em perceber qual era o croissant de pistácio. Isto é verdade, Tiago, não me deixas mentir. Eu não te deixo mentir. Que havia de chocolate, havia de ovo, havia de não sei o quê, e eu pensei, será que estas 3 sementes aqui em cima são o pistácio? Não, isto é lasquinhas de pistácio. Olha, por dentro o interior é verde. Eu vi por aí, por acaso. Olha, também, Tiago, mas imagina, achas que é normal teres três sementes de pistácio? Mas querias o quê? Que fosse um chapéu de pistácio por cima? Alguns pistácios. Pá, umas lasquinhas. Mas imagina. De repente também não foste Não é suposto andar a fazer assim, com o olho dentro do croissant para Foste à perceber... Maria Coração, ao coração da minha rua. Foste ao continente também. Pá, está bem, mas Calma contigo. imagina. Chá de saqueta é chá de saqueta. Conclusão, trouxemos. E estou expectante. Eu já vi pessoas a dizer que é bom. Estás expectante? Por acaso não estou muito. Eu estou. É? Achas que vai ser tudo isso? Acho que vai ser melhor do que os outros. Vou partir ao meio. Dá logo para ver pelo... Ainda nem espetei a faca, mas já consigo ver que isto não vai ser crocante. Para não. Parece um cobertor. O cobertor. Imagina este barulho. Se tiver... Imagina, fechas os olhos e finges que estás a rodar na cama. Não consigo, não. Isso parece mais tipo um serrote e alguém está tipo a cortar um pedaço de parede ou uma cena de género. Não consigo associar isso a virar-me para a cama para o outro lado. Tem pouco molho. É o que eu ia dizer. Mas não parece mal todo. Foi não. Como é que soubeste deste coração? Foi através das redes sociais? Acho que sim. Onde é que nos encontraste? Acho que foi através das redes sociais e eu acho que não vai ser... Acho que vai ser ok, porque tem pistácio e pistácio é bom. A minha dúvida é, vai saber a pistácio ou vai saber a doce? Vai saber a doce de pistácio. Eu venho do futuro e estou-te já a alertar. Bem, Vamos experimentar? Sacudir. Bora. Mas isto é muito bom. Mas sabes o que é isto? É manteiga de pistacho. Nós comprámos há pouco tempo aquele creme de pistacho. Olha lá, é exatamente igual. o outro era castanho e nem sabia a pistácio quase. Ah, pois é, era castanho. Era castanho, mas o sabor era idêntico a Imagina, esse. o creme é muito bom, a massa é maçuda. A massa, pronto, é o que é. É um bolo do continente, não é um bolo de uma pastelaria XPTO, mas o creme é muito bom. O creme é muito bom, é. A massa é banal, mas é expectável, não é? É justo. Também tem para, pouco recheio. para o preço deve ser. Mas tu ficaste com a parte que tinha mais recheio. O que é que dizes? Para além daquilo que já dissemos. O molho é um 10 em 10. Eu não acho que o molho seja um 10 em 10. Não? Acho que havia espaço para melhoria. Como Mas por não é exemplo? demasiado doce e sabe a pistache, isso é bom. Acho que é demasiado líquido, podia ser um bocadinho mais grossinho. Achas? Aí, ó, está no ponto. Imagina que esse coração era super bem recheado e tinha uma crocância... Muito líquido, imagina, dás uma trinca, está logo a escorrer tipo água. Vá, não é tipo água, mas é tipo... É muito líquido para mim. Se tivesse aquela consistência mais doce de ovo, gosto mais. Mesmo assim, Mas eu acho que esse não é o ponto baixo do coração. Não, o ponto baixo é claramente a massa. A massa. A massa é tal e qual os croissants brioches de supermercado com pistácio. Portanto, os croissants brioches já não são assim muito bons, são maçudos e é igual. Eu acho que, por exemplo, esses croissants brioches de supermercado, se tu os levares para casa e fores tu a rechear, até meio que se podem safar, porque como és tu a rechear, metes recheio equivalente à secura do croissant. Aqui, como não és tu a escolher a quantidade de recheio e é muito, ainda evidencia mais a secura. Pois. Para mim é um 3. Não vou voltar a comprar. Sim, jamais voltar a comprar, mas o molho é bom. Eles podiam vender um molho à parte. Olha, Isso é que era. Eu compraria. eu também compraria o molho à parte. É isso. É um 3
3.2, não... É aí nesse range entre 3 e 3.2. Vou ser sincera que já tinha saudades de avaliar docinhos assim mais portugueses. Não que isto seja também representativo da cultura portuguesa, mas mais de dizer que fomos ao continente. É, né? Voltar às origens. Se bem que na Argentina eu sinto que era mais fácil ter... Imagina, estávamos mesmo a viver tão no centro que tínhamos tantas pastelarias perto que era mais fácil opções. Aqui vamos sempre parar aos mesmos. E qual é que é o teu feedback agora, depois de vários episódios na Argentina? A doçaria portuguesa é melhor que a Argentina ou vice-versa? Muito melhor. A da Argentina, coitados. Eles nem sabem o que é um bom bolinho. Aquele panetone de Natal, meu Deus. É panetone que se diz? Ou panelone? Panetone. Não, porque foi a primeira vez que eu comi. Não estou a brincar, é panetone. Eu nunca tinha comido aquilo. Sabia que existia, mas nunca tinha provado. Vamos lá ver, Tiago. Se fores provar o pastel de nata do supermercado também não vai ser maravilhoso. Mas eu acho que o pastel de nata de um Continente ou de um Pingo Doce é indiferente. Em comparação com aquele panetone é muito melhor. Mas se calhar se fores comprar o bolo rei de supermercado, vai ser equivalente àquele panetone. Eu acho que tínhamos que ir a uma pastelaria. Não fomos, mas aqui em Portugal também há. Não, aqui estamos muito melhores, não é? Aqui estamos muito melhores. Em termos de doçaria. E não só, em termos de doçaria também. Hoje, o que é que vamos falar? Conta-nos tudo, não nos contas nada. Hoje vamos falar acerca do peso. Existe peso ideal? Não existe? Qual é que é o peso adequado a cada pessoa? Será que existe um peso pré-determinado que se possa dizer de forma taxativa? Olha, esse é o peso que seria adequado a ti. Estás muito acima do peso? Não estás acima do peso? Porque a verdade é que ainda nos regulamos muito através do IMC, não é? Será que o IMC também é a melhor forma de avaliar a nossa saúde? E vai ser um bocadinho aqui à volta, não é? De dissecar aqui um bocadinho estes temas. É verdade. E sabes que nós somos do tempo. Estava agora a lembrar-me. E nós somos do tempo. Pois, já lá vai. Que na faculdade aprendemos, não sei se te lembras, que era um cálculo para o peso ideal. Lembras-te? O IMC? Não. Tu fazias um cálculo, perguntavas à pessoa, já não lembro se era exatamente assim, espero não estar a dizer nenhuma barbaridade, mas era alguma coisa deste género, que eu acho que hoje já não se deve fazer. Tu perguntavas à pessoa qual era o peso que a pessoa queria ter e fazias lá um cálculo com uma fórmula e dizia-te qual era o peso ideal para a pessoa. Vagamente. Mas sim, é verdade. E a verdade é que muitas vezes é uma dúvida comum se existe de facto um peso ideal. Muitas vezes as próprias pessoas assumem que existe um peso ideal e não sei se também deve acontecer que as pessoas afirmam que para a minha altura o meu peso deveria ser X. Então, começando se calhar pelo início, né? Existe uma narrativa fruto de crenças sociais, culturais, em que promovem, ou seja, há um culto da magreza, não é? Principalmente aqui na nossa cultura mais ocidental, é óbvio, é taxativo que há uma cultura que privilegia a magreza. O que, por consequência, leva a uma série de rótulos, de significados acerca de um corpo que não se enquadra em termos estéticos, visuais, que não se enquadre nessa magreza. Então há uma série de significados e associações diretas desses corpos a menor saúde, a maior probabilidade de desenvolver determinadas doenças, o que pode ter uma ponta de verdade, mas não é taxativo que assim seja. Então esse também vai ser um dos pontos que vamos aqui falar hoje. Ou seja, há uma série de crenças e associações em relação a um corpo mais gordo e a probabilidade dele não ser saudável. Como se apenas o peso e a altura, correspondessem a uma associação direta de saudável e não saudável. É muito mais complexo do que essa associação tão supérflua, não é? Pouquinha. É redutora. Redutora é a palavra que eu queria encontrar e não estava a conseguir. E nós já temos um episódio lá bem antiguinho, nos fundos do oceano, sobre o IMC, que também vai bater um bocadinho a este ponto, porque o IMC, no fundo, acaba por categorizar as pessoas como quase saudáveis e não saudáveis. Então acho que também pode ser um bom episódio para, se tiverem interesse neste tema, assistirem. Mas sim, totalmente verdade. Obviamente, quando nós falamos do peso, nós sabemos que estar nos extremos, tanto para mais como para menos, nunca vai ser bom e nunca vai trazer nada de positivo à nossa saúde. E não estamos a ignorar isso. O que nós estamos a querer dizer é que
O peso pode ser considerado como um fator que nós temos em conta para avaliar aquilo que é a nossa saúde, mas saúde não é igual a peso. Há pessoas que são consideradas obesas, segundo aquela que é a tabela do IMC, e são pessoas saudáveis, e há pessoas que têm um peso normal e são pessoas que não são saudáveis. Ou seja, a nossa saúde não pode ser ditada por um número, tal como a nossa saúde não pode ser ditada pelo nosso sono de forma isolada ou pela nossa atividade física de forma isolada. A nossa saúde é um conjunto de fatores que depois eles todos acabam por se alinhar e alguns nós acabamos por ter controle sobre e outros não. E o peso é um dos fatores que nós não temos controle sobre, apesar de eu acho que quem ouve o podcast há mais tempo já entendeu isto, mas quem chegou agora, a verdade é que nós não podemos controlar o nosso peso, ou seja, nós podemos ter controle sobre alguns comportamentos que podem sim influenciar o nosso peso, mas nós não temos a capacidade de definir quanto é que queremos pesar. Eu não posso escolher que quero pesar X e definir que vou pesar isso e que agora, a partir de agora vai ser assim, porque não é uma escolha. Esse é um bom ponto de começo, ou seja, não há pesos por medidas, não é? É a mesma coisa de eu ir ao barbeiro, agora não se aplica que sou careca, mas imagina... Mas imagina que queres ir ao barbeiro e dizes que a partir de agora queres ter cabelo pelas orelhas. Imagina, não é uma coisa que tu possas controlar, não é? O teu cabelo é como é. Ou seja, tu podes, dentro daquilo que é o cabelo que tens, fazer determinados cortes e penteados, mas há coisas que se calhar tu não vais poder fazer porque é o que é. É o que é? Estou limitado pela minha genética. Exato. Ou seja, eu até estava a querer ir mais na altura que eu tinha cabelo. A analogia que eu estava a querer fazer era, imagina na altura que eu tinha cabelo, levar a foto de um famoso, não sei o quê. Tipo, acho isso no mínimo estranho. Mas imagina que como o mundo internet... Fazem-me isso, Tiago. Eu quando fui ao cabeleireiro levei uma foto. Levaste uma foto? Não era de uma pessoa famosa, mas uma pessoa que eu vi na internet mais ou menos para criar aquilo. Não, mas cores, não é? Vamos ignorar tudo e cortes! Vamos ignorar tudo o que eu disse porque estamos aqui a dar foco a uma coisa que não é o ponto. E agora meteste o pé na poça porque toda a gente lá em casa faz o mesmo. Não, mas estamos a dar muito foco a isto. Esqueçam tudo. Volta a... o que eu estava a querer dizer ou seja, eu não posso querer abandonar tudo aquilo que são as minhas características. Ou melhor, eu até posso, mas eu vou estar sempre em sofrimento a vida toda. Então eu preciso de aceitar, ou seja, se eu tenho a anca mais larga, eu preciso de aceitar que a minha anca é mais larga, ponto final. A pergunta é, se o que eu vejo hoje em dia não me agrada, eu posso perguntar-me, dentro das minhas características, para pegar no mesmo exemplo da anca mais larga, como é que eu posso ter uma imagem que eu me sinta mais confortável? E isto é uma pergunta saudável e que está na capacidade de qualquer pessoa fazer-se essa pergunta e tomar as medidas, ou seja, estamos a falar de um processo de desenvolvimento pessoal para chegar do ponto A ao ponto B, não é? O problema não está aqui. O problema é quando eu desejo ter a anca menos larga. Isso é impossível, não é? Eu estou a desapegar-me de tudo aquilo que são as minhas características, mas não é possível fazer isso. Tenho que respeitar aquilo que é a minha genética. Agora, dentro da minha genética, eu posso fazer o que for necessário, na minha perspectiva, claro, dentro daquilo que são comportamentos saudáveis ao nível de saúde. Eu creio que não se deve abdicar da saúde para atingir um resultado estético, mas isso é individual, né? Cada pessoa vê de uma forma diferente. Mas dentro das minhas crenças, eu penso dessa forma, ou seja, como é que dentro das minhas características genéticas eu posso sentir-me mais confortável. O problema de raiz começa quando eu quero me desapegar ou quando eu quero algo que é completamente impossível do ponto de vista genético, para mim. Exato, ou seja, nós podemos mudar e é ótimo queremos mudar porque significa que estamos em desenvolvimento, não só a nível corporal, mas é ótimo queremos mudar a nível de tudo, não é? Queremos estar em evolução, isso é bom, mas também temos que perceber que há determinadas características e coisas que nós não conseguimos mudar porque não dependem de nós e há que fazer também um processo de desenvolvimento que é um processo de aceitação, no fundo. Há coisas que nós podemos fazer e há outras que nós vamos ter que lidar com elas para o resto da nossa vida e, portanto, temos que trabalhar para as aceitar e ser uma coisa que não nos incomoda. E relativamente à questão do peso, eu sinto que existem algumas dúvidas porque a maior parte das pessoas que nos chega, existe um grande grupo de pessoas que sempre teve questões com o seu corpo e com o seu peso e sempre tentou fazer dietas e sempre viveu, no fundo, em processos de emagrecimento, em que
que estavam um tempo ali focadas, perdiam peso, depois não conseguiam manter, aumentavam de peso, sempre neste loop infinito. E que agora, passados, sei lá, 30 anos de fazerem dietas, olham para trás e veem com distância temporal que o corpo que tinham naquela altura, quando fizeram a primeira dieta, era um corpo totalmente normal, comum, não havia problema nenhum com o corpo que tinham, que não era necessário dieta nenhuma e o padrão, falo por mim, mas acho que falo pelos dois, na verdade, que o padrão são pessoas que hoje, passado 20 dietas, têm muito mais peso do que aquele que tinham antes de fazer a sua primeira dieta. A razão pela qual o nosso peso vai aumentando, eu acho que nós podemos explorar aqui um bocadinho isto, porque também vai de encontro a esta questão se existe um peso ideal ou não. E para explicar um bocadinho isto, acho que posso começar por explicar que o nosso corpo, em todos os processos que acontecem no nosso corpo tenta manter um equilíbrio, que se chama de homeostasia. E se calhar começar pela base. O principal objetivo da nossa essência, da nossa biologia, é manter a sobrevivência. E a melhor forma de manter a sobrevivência é manter um equilíbrio rígido, apertado, dos diferentes parâmetros e moléculas do nosso corpo. O pH sanguíneo anda sempre ali por valores muito rígidos. A nossa temperatura corporal, quando desce muito ou quando sobe muito, não é propriamente um bom indício. Imagina, se subires de 1 grau, sim, de repente sentes-te mal. Subjetivamente. Isso para o corpo é muito, mas para nós, imagina, 1 grau na temperatura, toda a gente sabe que é indiferente. Ou estar em 20 graus ou estar em 18, são 2 graus de diferença e é meio indiferente. Mas para o nosso corpo, 2 graus é muito representativo. Tipo catástrofe. Sim. Então olha o pH sanguíneo. Tens de ter entre 7,35 a 7,45. Se tivesses 7,50 ou 7,60, a tua vida está completamente comprometida. E estamos a falar de diferenças marginais, não é? Exatamente. Ou seja, marginais daquilo que é a nossa visão. Na nossa visão, o corpo está muito bem estruturado para manter a homeostasia. Se não houverem fatores externos que venham a abalar completamente isto que estamos a falar, como por exemplo, a nível da temperatura, estarmos num espaço super frio, vamos imaginar, ou ao contrário, num espaço com 50 graus e não conseguimos de maneira nenhuma refrigerar-nos. Pode haver, não é? A probabilidade de sobreaquecimento e pronto, e não conseguimos sobreviver. Se isto se prolongar durante períodos significativos. Agora, o corpo vai fazer uma pressão gigante para tentar manter esses equilíbrios todos estruturados. Temperatura, pH sanguíneo, níveis de eletrólitos, potássio, sódio, por aí fora, é tudo rigidamente controlado. E o nosso corpo faz um esforço muito grande para manter este equilíbrio. Nós até, antes de começarmos o episódio, estávamos a debater o tema e até estávamos a falar de, por exemplo, quando nós vamos à praia, a praia é uma coisa que, para a maior parte das pessoas, cansa imenso. E nós chegamos a casa super cansados, mesmo com aquela moleza de praia, e parece que às vezes pensamos, não fiz nada hoje, estou tão cansada porquê? Porque tivemos o dia todo deitados na areia e não nos mexemos muito mais do que ir e vir à água. Mas na verdade o nosso corpo fez um trabalho árduo para nós conseguirmos manter a temperatura estando ali ao sol com 35 graus à sombra. Então é normal que haja esse cansaço porque, sim, nós não estivemos a correr a maratona, mas a energia que o nosso corpo gasta vai muito para além do que aquilo que é a atividade física que nós fazemos. E só o trabalho, só o estar deitado na cama e estarmos a dormir gasta imensa energia só para nos manter vivos, só para os órgãos continuarem a funcionar. Então, por exemplo, num dia de praia, nós estando expostos a uma temperatura alta e ali a torrar ao sol, isso gasta imensa energia para o corpo querer manter este equilíbrio. E isto para dizer que com o peso é exatamente a mesma coisa, ou seja, o nosso corpo não tem absolutamente nada a favor que nós queiramos perder peso ou que estejamos a aumentar de peso. Ou seja, o nosso corpo quer equilíbrio, quer que nós nos mantenhamos ali numa faixa de peso, que obviamente tem as suas variações naturais de, sei lá, mais ou menos 5% daquilo que é o nosso peso, mas o nosso corpo quer aquele equilíbriozinho e não gosta de que há restrições malucas ou coisas malucas que nos façam estar em perda de peso,
como o contrário, também não gosta que estejamos a aumentar. Sendo que por uma questão de sobrevivência, o aumento, diria que... É mais fácil do que... Tendencialmente mais fácil. Não, mais fácil do corpo lidar. Do corpo lidar, do corpo lidar do que a perda de peso, sim. Exatamente. Porque o aumento é como se estivesses a acumular reservas para mais tarde, ou seja, não é propriamente uma coisa prejudicial. Torna-se prejudicial, obviamente, quando é uma coisa que acaba por ser estendida no tempo e depois traz outros problemas. Mas a perda de peso, havendo uma perda constante de peso, chega a um ponto em que tu não tens energia para aquilo que são as necessidades básicas para manter o corpo vivo. Já nem estou a falar de, sei lá, viver e andares e fazer as tuas Se olharmos para a gordura como reservas de energia, e se o principal objetivo da nossa biologia é preservar a sobrevivência, é como acumular mais dinheiro, não é? Mais dinheiro normalmente está associado a maior segurança. Acontece algum imprevisto, algum problema de saúde, tu tens dinheiro, tens segurança. Normalmente, não é? O suposto. Tens mais segurança para sobreviver em questões de uma catástrofe. A mesma coisa se aplica em relação à gordura, né? Ou seja, do ponto de vista evolutivo, gordura é sinal de sobrevivência durante longos períodos de tempo. Então é normal que, se o nosso cérebro se apercebe que estamos a perder muito peso, muita gordura, num curto período de tempo, ele vai ter que reagir, não é? Aumentando a fome, diminuindo o metabolismo. Porque lá está, o cérebro não quer emagrecer, ele quer sobreviver. E o emagrecimento rápido pode ser um indicador de maior probabilidade de morte. Não estou a dizer que é, mas do ponto de vista de interpretação evolutiva. E é interessante, sei que não é o tema, mas já que estamos aqui, é interessante refletirmos sobre aquelas questões de beber água alcalina, o sumo de limão, com o objetivo de alcalinizar o sangue. Acabámos de explicar que o nosso corpo rege-se por medidas muito restritas, né? O pH sanguíneo tem ali entre 0,35 e 0,45. Então, será que o corpo, por mais água alcalina que nós bebêssemos, será que o corpo ia permitir que aquilo alterasse o pH sanguíneo? Ou seja, estou a dizer isto também para as pessoas refletirem um bocadinho como esse tipo de situações é uma absoluta treta, não é? Ou seja, qual o sentido de eu alcalinizar o sangue se isso me traria a morte? O corpo jamais iria permitir que isso acontecesse. Sim. A não ser em caso de doença em que o corpo não consegue lidar com a doença e... Sim, nem consegues fazer isso através da alimentação, ou seja, não há nada que tu possas fazer em termos de alimentação, estilo de vida, que traga mudanças assim significativas a esse nível num curto período de tempo. Ou seja, não bebam água alcalina. Quer dizer, podem beber se gostarem do sabor. Podem beber se gostarem, mas é completamente irrelevante. Sim. É marketing apenas. Sim. E pronto, só fazer esse parênteses, né? Já que estamos aqui, chegámos a este ponto, pode ser interessante também trazer essa reflexão. Mas não saindo do nosso tema. Então isso significa que cada pessoa tem um intervalo, uma faixa de peso definida? Exatamente. O que não significa que nós não possamos sair desta faixa de peso. Significa apenas que o nosso corpo vai fazer tudo para que nós não saiamos. Ou seja, nós, se não fizermos nada, mantemos-nos naquela faixa de peso, mas... Claro que nós conseguimos sair desta faixa de peso, por exemplo, quando as pessoas fazem dieta, as pessoas conseguem perder peso. O que é que acontece quando as pessoas fazem dietas muito restritivas? As pessoas passam a comer muito menos do que aquilo que são as suas necessidades. Efetivamente existe uma perda de peso porque o corpo não está a receber energia suficiente para toda esta questão de nos manter vivos, manter os órgãos vivos e ainda mais acrescentar aqui todas as atividades que nós fazemos diariamente. O que acontece é que o nosso corpo, lá está, por gostar tanto deste equilíbrio, ligam-se os alertas todos, as sirenezinhas começam a tocar porque nós não estamos a receber energia suficiente num período grande de tempo. Então, no fundo, o corpo começa a lançar mecanismos quase de SOS para que nós comecemos a comer mais do que aquilo que estamos a comer. E isto acontece, por exemplo, através de o corpo diminui a produção da hormona que induz a saciedade, aumenta a indução da hormona que induz a fome, ou seja, logo aí, a comermos exatamente as mesmas coisas, nós sentimos mais fome e sentimos menos saciedade, o que nos obriga a ir comer. Estou-me a lembrar agora que também temos um episódio sobre isto, que acho que é sinais de que estás a comer pouco. Sim, em que falamos 4 sinais, o que é? Não me lembro quanto é que são, mas são sinais que estás a comer pouco e falamos sobre isto de forma mais detalhada.
E a par deste exemplo que eu dei, existem muitos outros que nesse episódio nós descrevemos todos. Então o que acontece é que nós não nos conseguimos manter naquela restrição e eventualmente começamos a comer mais, por isso é que as dietas não funcionam, no fundo. Não é por uma questão de não termos a mentalidade certa ou não estarmos no mindset, é por uma questão fisiológica. O nosso corpo, nós estamos a tentar lutar contra a nossa fisiologia e isso nunca vai trazer bom resultado. Posto isso... Tendencialmente... há pessoas que conseguem, mas é uma raridade, não é? Sim, em comparação com as pessoas, estima-se que cerca de 95% das pessoas recuperem todo o seu peso perdido. E algumas ainda mais do que o peso que perderam, não é? E da percentagem de pessoas que consegue, ainda existe uma percentagem aí dentro que são pessoas que conseguem à custa, por exemplo, de um transtorno alimentar. Ou seja, não é que elas estejam saudáveis, realmente elas conseguem manter o peso perdido, mas à custa de um distúrbio alimentar. Então, a percentagem de pessoas que consegue verdadeiramente é mesmo muito pequena. Existe, mas é muito pequena. Exato. Seguindo o raciocínio que eu estava a dizer, o que acontece quando nós paramos de fazer dieta é que voltamos àquilo que eram os nossos hábitos antigos e acabamos por, muitas vezes, como tu acabaste de dizer, recuperar o peso que tínhamos perdido e às vezes ainda mais. Quando isto acontece, quando nós fazemos estas dietas, uma outra forma de proteção do nosso corpo é a diminuição do nosso metabolismo, no fundo, para pouparmos energia. Ou seja, à medida que existe uma restrição, e isto vai ser tanto maior quanto maior a restrição for, o nosso corpo vai quase desligando coisas não essenciais. Se nós fizermos uma restrição leve, se calhar o nosso corpo desliga uma coisa que não é assim tão essencial e não faz assim tanta falta, e tudo o resto fica a funcionar. Quando existe uma restrição durante muito tempo e muito agressiva, o nosso corpo começa a desligar tudo. Por exemplo, podemos pensar em pessoas que se restringem durante muito tempo, que nós sabemos que, por exemplo, mulheres que acabam por ficar sem menstruação e entram num período de amenorreia, que é a perda da menstruação, que acontece exatamente por isto, ou seja, o corpo não está a receber energia suficiente, portanto, de repente, também não estamos aptos para a produção de uma nova vida e acabamos por desligar quase como se fosse um quadro elétrico, em que vamos desligando um disjuntor, não sei se é um disjuntor, Acho que é um disjuntor. Vamos desligando um botãozinho de cada vez, à medida que a restrição vai sendo mais intensificada. Quando as pessoas depois voltam a recuperar o peso perdido, o que acontece é que o metabolismo não volta logo ao normal e acaba por ficar, se calhar, não tão baixo como estaria na restrição, mas acaba por não voltar ao ponto inicial em que a pessoa estava. Daí que a perda de peso fica cada vez mais difícil à medida que nós vamos fazendo dietas e quando nós recuperamos, no fundo, o peso que perdemos e às vezes um bocadinho mais, o nosso corpo então assume que a nossa faixa de peso passa a ser aquela faixa que, se calhar, vou dizer um número à toa, antes era entre, vamos imaginar, os 65, 70 e de repente nós perdemos peso, voltámos a ganhar e ganhámos mais um bocadinho e de repente a nossa faixa de peso saudável já é entre os 68 e 73, vamos imaginar. Sim. O que acontece é que à medida que nós vamos fazendo dietas, nós vamos muitas vezes alterando a nossa faixa de peso mais para cima, o que faz com que o peso vá aumentando ao longo do tempo e fique cada vez mais difícil perder peso. Então é muito comum. Eu acho que também é importante dizer que, obviamente, que muitas vezes nós já fizemos muitas dietas e as pessoas às vezes sentem-se quase culpadas de terem seguido várias dietas e sentem que estragaram, entre aspas, o seu metabolismo, mas isso não existe, ok? E obviamente que nós estamos sempre a tentar fazer o melhor com a informação que temos e estamos sempre a tempo de mudar e evoluir e esse é o nosso papel, mas nós não podemos voltar atrás e querer mudar o passado, não é? Então... E repara, em última instância, essa informação circula em todo lado, não é? É o que toda a gente à volta nos diz, não é? Estás com excesso de peso, faz uma dieta para tentar resolver isso. Ou seja, percebo a sensação de culpa, percebo isso, mas se refletirmos um bocadinho mais a fundo sobre essa questão, não foi propriamente um ato, uma decisão que toda a gente à volta nos disse, olha, não faças isso, é melhor. Ou seja, não havia uma consciencialização dos potenciais efeitos negativos que as dietas têm, principalmente as mais restritivas. Hoje, a evidência científica já o mostra, mas isto há 20 anos era uma não questão, não é?
não se fala como se fala hoje, felizmente. E isto não significa que não seja possível perder peso no futuro. Significa apenas que a forma como nós temos que trabalhar a perda de peso é diferente. Ou seja, não pode ser com mais dietas, etc., porque senão vai acontecer exatamente a mesma coisa. E depois também medir as nossas expectativas do que é que nós queremos com a perda de peso, porque às vezes as pessoas têm expectativas muito irrealistas e geralmente nas primeiras dietas, lá está, as pessoas agora olham para trás e veem que com aquele corpo era um corpo totalmente normal, saudável, ok, que não era preciso dieta nenhuma. Se calhar as questões que as pessoas tinham era muito mais na sua relação com o seu próprio corpo, que nada tinha a ver com o peso. Então não quer dizer que não seja possível perder peso, mas de repente se a minha fisionomia é de 70 kg, se calhar é impossível eu ter 50, se calhar isso é porque para eu ter 50 eu vou ter que fazer coisas que não são saudáveis e que me vão pôr o meu corpo num estado de alerta constante e que vão fazer com que eu esteja sempre neste ioiô. Então... E voltamos ao ponto inicial da conversa, né? O problema não é emagrecer. O problema é quando eu não quero aceitar quais são as minhas limitações genéticas, tanto para cima como para baixo. Nós até temos um post no Instagram, que não sei se te lembras, sim. que uma vez, não sei, o ano passado ou algo do género, fizemos, que dizia que o problema não é querer emagrecer, o problema é quando... não lembro qual era... O pastor alemão. É quando... O problema não é o pastor alemão querer emagrecer, o problema é quando o pastor alemão quer tornar-se um pincher. E é exatamente isto, ou seja, não tem problema nós queremos perder peso dentro daquilo que é uma perda de peso saudável, mas obviamente não é saudável que no caso, por exemplo, um pastor alemão, que é um cão de se calhar de 20 kg, queira ser um cão de 5 kg, porque isso não é a fisionomia dele, ou seja, isso nunca vai acontecer, pelo menos de uma forma saudável. Exatamente. E é nessa não aceitação que começa uma luta contra o nosso próprio corpo e, por consequência, uma maior probabilidade de não olhar a meios para atingir fins. E esse não olhar meios para atingir fins, muitas das vezes é cairmos no ciclo das dietas restritivas, não é? Sentimos insatisfação corporal, uma culpa gigante, depois muitas das vezes o feedback externo, familiares, às vezes amigos, a tia, a avó, a sobrinha, mandam bitites também acerca do corpo, isso ainda aumenta mais as inseguranças e ainda me colocam num ponto de maior desespero para mudar uma coisa que eu estou extremamente insatisfeito e que já não consigo lidar com o mesmo, não é? Então acabo por ser uma presa fácil das dietas restritivas. Depois vejo um anúncio de perder 4 quilos em 4 semanas ou 10 em 4 semanas e acho que é a solução para todos os meus males. Já não aguento mais viver neste corpo. Então este contexto social e que provoca as pessoas sentirem-se de uma determinada forma, ou seja, super infelizes consigo mesmas, acaba por ser aqui a receita para o desastre. Para o desastre ou para ciclos de décadas a viver em dieta restritiva e em fome, não é? Exatamente. Ou seja, respondendo diretamente ao título deste episódio, não existe aquilo que é um peso ideal, no entanto o nosso corpo tenta encontrar um equilíbrio que pode ir mudando ao longo da nossa vida e não é possível nós sabermos qual é o nosso peso ideal, ou seja, não existe uma fórmula que tenha evidência científica que nos diga que determinada pessoa deveria pesar X, porque obviamente isto é altamente subjetivo e depende de tantos fatores que, imagina, a teres uma fórmula, a fórmula teria que levar, sei lá, se calhar mais de 50 fatores e não apenas a tua altura e a tua idade. Então não existe essa forma de saber. Eu diria que a forma como nós temos de saber se estamos num peso adequado ou não é olhar para a forma como nós nos sentimos e depois avaliar outros parâmetros em conjunto com o peso, ou seja, não avaliar o nosso peso de forma isolada, mas avaliar dentro daquilo que é a nossa realidade e olhar para nós como um ser humano amplo e não como um ser humano que está quase dividido em caixinhas de aqui eu sou assim, aqui eu sou ali. Não, bora, ok. Peso é um parâmetro. Se calhar tem mais 10 ou 15 parâmetros que são relevantes, como é que eu posso integrar isto tudo junto? Porque, inclusive, e nós já falámos isso várias vezes aqui no podcast, que existem vários estudos que mostram que pessoas que estão, por exemplo, na faixa de obesidade do IMC, mas que têm hábitos de vida saudáveis, são ativas fisicamente, não fumam, não bebem álcool, têm uma alimentação equilibrada, que têm indicadores de saúde e de mortalidade melhores do que pessoas que estão numa faixa de peso saudável dentro daquilo que é a questão do IMC e depois têm outros fatores de risco, como fumar, beber álcool,
serem sedentárias, então o peso de forma isolada não nos diz absolutamente nada. Nós temos é que olhar para aquilo que é o nosso estilo de vida como um todo. O peso é um parâmetro, mas não pode ser olhado de forma isolada. Tal como nenhum outro parâmetro, ou seja, se tu olhares... É só mais um indicador. Exatamente. Não é totalmente irrelevante, que não é. Sim. Pode dar pistas, mas não é conclusivo, não é taxativo. Não dita a nossa saúde, ou seja, imagina, uma pessoa gorda não é mais ou menos saudável do que uma pessoa magra. Tu não consegues olhar para as pessoas e ditar a saúde delas. Acho que isso é o principal. Sim, uma maneira que eu costumo explicar às pessoas que eu acompanho na terapia nutricional é uma maneira muito simples que ajuda a perceber de uma maneira simplificada. Ou seja, quando as pessoas perguntam muito isso, né? Como é que eu sei se eu estou no meu peso ideal? E eu explico de uma forma muito simples. Quando tu já otimizaste boa parte das áreas que têm um impacto direto no peso. Quando já dormes melhor. A tua gestão de stress é mais bem feita. Fazes atividade física, antes não fazias. Comer emocional. Resolveste questões de fundo emocional que estavam por trás de algum descontrole, de algum excesso em relação à comida. Ou seja, quando estas questões estão trabalhadas e quando tu tens um estilo de vida equilibrado, um estilo de vida saudável, ou seja, temos de ter paciência e deixar passar algum tempo, provavelmente vai haver um ajuste no peso. E esse ajuste no peso, quando o peso se começa a equilibrar, é um indicador direto de que aquele é o peso que o nosso corpo se sente saudável, se sente confortável em manter. Ou seja, tinhas X quilos, fizeste o teu processo de mudança comportamental. Claramente que hoje tens hábitos muito melhores do que tinhas há 1 ano e meio, há 2 anos atrás. Perdeste X quilos. Tinhas X e agora tens Y quilos. E aquele peso tende a manter-se ao longo do tempo. Aquilo é o teu peso naturalmente saudável. Exatamente. É o corpo que tu não precisas de fazer um esforço gigante, e vamos discernir o que é um esforço gigante do que é ser empenhado. Empenhado é eu ser consistente e perceber o quê? É para fazer atividade física 3 vezes por semana. Vou ser consistente e vou fazer quase todas as semanas. Vamos ser honestos. Todos vamos falhar uma semana ou outra, faz parte, mas quase todas as semanas são 52 semanas ao ano, não é? Vamos imaginar, 47 semanas do ano eu vou ser consistente, 3 vezes por semana, só em termos exemplificativos. Ou seja, isto é uma pessoa que é empenhada, não é? O que é um esforço exacerbado? É eu passar o dia inteiro no ginásio, é eu fazer 2 ou 3 treinos ao dia. Aí já estamos a falar até provavelmente de uma doença psiquiátrica, não é? Podemos estar a falar de questões já de mecanismos compensatórios para compensar aquilo que comemos em excesso. Ou seja, já estamos a falar aqui, se calhar, de uma doença psiquiátrica ou de uma má relação com o exercício físico que ainda não é uma doença psiquiátrica. Ou seja, concluir, o que é que eu quero dizer com isto tudo? Quando nós fazemos mudanças comportamentais que sejam sustentáveis, que não sejam viver em esforço constante, dedicação é uma coisa, esforço constante em que eu me arrasto para suportar um peso, são conceitos totalmente diferentes. Passado um tempo, o peso que eu perdi e o peso começa a ficar estável, começa a haver dificuldade em baixar muito daquele peso, esse é o meu peso naturalmente saudável. Exatamente. E é isso mesmo. E era isso que tínhamos por hoje. Não se esqueçam de deixar um gosto neste vídeo, deixar um comentário, subscrever o nosso canal no YouTube ou na plataforma onde estiverem a ouvir. E vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.